Alô? Tanto voto assim, né, rapaz? Alô? Não é aqui no amarelo? Pronto? Alô? O que eu estou fazendo errado aqui, meu senhor? Pronto? Sim, tudo bem? Quem está falando? Ah, Nicinha, você está bem, querida? Como é que você vai? Você tá nos assistindo aqui? Ah, maravilha. Obrigado, hein? Sim, é da Vila São Rafael, não sei no país. Ah, que legal. Você quer falar com ele? É. Ah, legal. Tá legal. Você tá falando no ar direto comigo, o Júcio, e estamos aqui com o Edson do meu lado. Ah, legal. Maravilha, Licinha. Puxa vida, que legal. Ah, obrigado, hein? Obrigado pela audiência aí. Será dado. Obrigado. Tchau, tchau. É, Licinha. A Nicinha, nossa companheira. Esteve junto com a gente lá. E ela é da São Rafael também, que é próximo bacana, da gente. bacana. Então, Nelson, abri as urnas, né? É. Então, a quantidade de voto que eu tinha era muito grande, sabe? Aí, eu vim dar posse pro prefeito e pros vereadores, por ter sido o vereador mais votado, né? Eu precisava de 500 votos, teve quase 7.000 votos na época. Só dar uma pausa para dizer que nós estamos no Guarulhos de ontem de hoje, para quem está chegando agora, com o meu querido amigo Edson Davi, um cara tranquilo, nascido praticamente na tranquilidade, um grande desportista, e está contando um pouquinho da sua trajetória de vida, e estava falando aqui justamente da época do que jogava futebol, né? E até eu queria que você também desse lembrasse também do tempo que você jogou lá no Clube dos Bancários, né? Nossa, muito também, bom. né? A gente frequentava bastante lá também, Clube né? dos Bancários, Era um clube onde você também jogou com muita gente conhecida, né? Não resta dúvida. Então fala um pouquinho no também. No Clube dos Bancários, eu já estava na Câmara como vereador, né? E o presidente era o Chiquinho Zanzini, né? Isso. Esposo da Maricelma, que era funcionário nosso também da Câmara, era chefe do cerimonial. Só que eu estava praticamente quase nativa ainda no Flamengo, né? Jogava já no... Você vê, eu tinha sido campeão 6 anos consecutivos pelo Flamengo, de 69 a 74. Aí os campeonatos lá eram muito bons, né? No Clube dos Bancários. O Flamengo chegou a ser profissional, não? Não, na época é agora. É agora. Antes lá não. É de 98, né? Na época o Tá Flamengo... chegando um cafezinho aqui ao vivo, viu, pessoal? Na época o Flamengo era amador, viu, Nelson? Nós somos campeão de 1969 até 74, né? Sei. E por isso que eu tive aquela votação, sabe? Eu fui campeão todos os anos com a camisa número 10, pô, né? Sabe? Então eu tinha amizade, naquela época você tinha boas equipes na cidade. Você tinha União Vila Augusta, você tinha União Tietê da Ponte Grande, você tinha União dos Servidores, né? Eu me lembro da Liga de Futebol de Guarulhos. Eu me lembro que quando eu trabalhava com contabilidade, com outro desportista que você conhece muito bem, que é o Lamartine Zanzini. Nossa, presidente do Macedo. Presidente do Macedo. Eu me lembro que nós íamos muito, ele me pedia muito para ir lá na Liga. Seu Antônio Soares de Oliveira e Dona Zefa. A gente tinha, acho que alguma ligação, porque tinha algumas empresas, ou ele também fazia contabilidade de clube, essas também, coisas. Isso mesmo. E o Macedo também disputava o campeonato de Guarulhos na época, né? Então, você vê, né, o seu Antônio, né, que a gente tinha um carinho especial por ele, era só ele e a Dona Zefa, a esposa dele, né? Você vê naquela época que o campeonato bombava, né, só porque tinha muitos campos de futebol, sabe? Hoje quase não tem mais, com o crescimento da cidade, aqueles campos eram terrenos particulares que hoje construíram um prédio, um galpão industrial, então acabaram os campos, sabe? Só tinha uma liga. Hoje Guarulhos, sabe, com poucas equipes, tem 5 ligas. Hoje o pessoal faz liga para explorar politicamente. A Liga da Vila Galvão, a Liga do Centro, a Liga do Macedo. Futebol que é bom e campo... Você entendeu? Sabe, não, né? Eu acho que o futebol caiu muito por causa também devido a essa falta de campo. Então, lá no Clube dos Bancários, você tinha nós tínhamos um campinho bom, tinha uma piscina, tinha o bar do Gordinho, pô, né? O restaurante que depois... nós que íamos com a família, a gente acabava almoçando lá. Era um campeonato só de associado. Né, você fazia... Fala alguns nomes de pessoas que você lembra que você jogava você, para relembrar. Por exemplo... Dois goleiros, Rubens Brambila... Puxa, encontrei com ele hoje na rua. E
Joel Figueiredo. Ei, Joel Figueiredo. Você pega Ele era depois. bom goleiro, o Joel, não? O Joel ele era bom, mas ele era menor, ele era pequeno, né? Então, naquela época, né? Se ele sair um pouquinho, os caras cobriam ele. Eu mesmo fiz um gol dele uma vez no coisa bancária, ele estava adiantado, joguei por cima, quase no meio do campo. Quem né? mais? O Adolfo Noronha. Puxa, o Adolfinho. Adolfo Noronha. Túlio Alara. Túlio Alara, acho que eu me lembro mais ou menos. Família Alara, você lembra bem, né? William Zarzar. Ah, William. William que estudava no Kennedy, né? E hoje ele mexe com despacho Sei. ele mexe com seguro de carro, né? Nós acabamos de perder duas pessoas também muito queridas Você aí na pega- cidade, que eram os irmãos Mendes. Jogava com Pô, você do lá. Sérgio Mendes, meu centroavante, pô. Então. Sérgio Mendes, que tinha um escritório aqui, ele era sócio do General, lembra do que era sócio dele, aquele senhor que... Ah, lembro. Então, Faleceu eu vou- também, recentemente. Vou te lembrar outro nome. É, Riva, irmão do Júlio Góes. esse eu não estou lembrando. Julinho Góes. Acho que o Julinho eu lembro. Lembra do eu Julinho lembro. Góes? Irmão do parente do Zé Roberto, que também tinha uma copiadora na 15 de novembro. E ele era dono daquele terreno onde que o Martelo hoje tem o estacionamento lá Ah, tá. Júlio Góes. Tá. Você vê, aquele tempo a gente tinha Guilherme Figueiredo, Ô, Guilherme, esse é... né? Sabe, também jogava O conosco teu amigo lá. fala pô, que ele é o mais elegante de Guarulhos. Nossa, ele é uma Ele é o concura. tanto é que lá atrás ele namorou com uma... Namorou com a Irene Ravache. Irene Ravache, pô, né, que todos conhecem a Irene. Grande Guilherme. A Irene Ravache, né? Então, sabe, nós tínhamos um time, você vê, tinha o Alvinho, O Alvinho, o Álvaro. que é o cunhado do irmão Hering. Sim, Nós tivemos com a Verinha, a irmã dele. Irmã dele, que a está- dona Cida, a mamãezinha Isso, dele. que está Benzedeira, o Cachimbo, toda né? a molecada, O Cachimbo, que era o pai dele, você vê, Cachimbo. jogava o Alvinho e os irmãos do Alvinho também, o né? Ney, o Sabe, os dois, Wagner. o Wagner e o Ney também jogavam lá, sabe? A Sim. gente tinha um time, Era uma época gostosa, sabe, todo o Miguel Martelo, o Miguel Martelo. que Também nos se deixou tiveram recentemente. não, o outro Miguel, Ah, o Miguel que foi vereador. Ah, tá. Que era o Miguelzinho. briguento, viu, Miguel? Era o Fausto briguento. Miguel. Era o briguento da turma lá, pô. Sabe, então você tinha ali, rapaz, você tinha outro cara que você conheceu que faleceu, o Peri, lembra do Peri? Peri jogava de médio volante, rapaz, era um puta de um jogador. Então, sabe, a gente tinha ali, né, tinha o Aparício Baccarini. Puxa, o Aparício. Meu Deus. O Aparício é nosso companheirão. Lógico, Um dos poucos choferes de praça que ainda está vivo na nossa cidade, né? Aparício Do Baccarini. tempo do chofer de praça, né? Isso mesmo, né? Hoje E a turma fala que é taxista, mas Nossa, na época era chofer de praça. Ele já foi meu entrevistado aqui. Sério mesmo? Já tive o Nossa. prazer de entrevistá-lo aqui. E eu joguei Muito com ele. bacana. E eu joguei com o Aparício na Forense, rapaz. Você lembra que tinha o time do Fórum, né? Bem lembrado, Aparício. Outro camarada que faleceu, que nos deixou muito cedo, que é seu amigo também, Porpeta. Puxa, o Porpeta, caramba. Outro, Eldon Fiorin. O Eldon Fiorin. Era goleiro também o Eldon, Eldon, pô, Eldon. da Andel Móveis, né? Andel, Junto com o irmão dele, né? E o Eldon ele tá morando em Arujá agora, até recentemente. Então, sabe, esse pessoal, o que nós fazíamos, né? Meu irmão, o Wilson Davi. O Wilson, né? lógico. O Wilson, Norinho, Norinho. que faleceu também há um tempinho já, sabe? Então nós tínhamos lá um time, rapaz, sabe? Então o que nós fazíamos? Nós levávamos praticamente, eu já era casado nessa época. Então, vamos falar um pouquinho desse casamento que Então você aí, quis falar que se depois entrou na nós, política por causa depois do nós casamento. cortamos. Então o que É. acontece? Como eu fui o vereador mais votado, o que gostava, né? Eu gostava de baile, né? Não sair dos bailes. Da Sociedade Amigos Sociedade de Amigo Copovo. do Povo. O Flamengo tinha salão também na Tranquilidade. Flamenguinho. Lembra do Nunca Flamengo? consegui entrar no Flamenguinho. Que era Era no salãozinho em cima lá. Isso, em cima da padaria, um sobradinho. Rapaz, eu tenho uma raiva, porque eu era menor de idade e o Moninha já tinha o conjunto, Tinha né? o Mono, né? O Moninha, ele era menor, mas ele tocava no conjunto. Então ele... Mas o Juba foi muitas vezes O Juba comigo, o seu foi, irmão. é, O o seu irmão Juba foi foi. muitas vezes comigo. Mas eu tenho uma raiva, eu nunca consegui entrar no Flamengo. E Eu era o- de menor e os caras não deixavam eu entrar. Não deixava mesmo, ali era meio severo. E o recreativo, né, que a gente sempre dava Recreativo, né? de passagem. Então o que acontece? Como eu fui
o vereador mais votado. Eu falei, puta, como é que eu posso ter quase 7.000 votos? Pô, esse cara é louco, pô. Eu falei, sabe uma coisa? Agora eu tenho uma responsabilidade muito grande, pô. Eu falei, eu vou casar, pô. Eu namorava com a Regina, né? Que é a mãe dos meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos com a Regina. Fala o nome deles. É a Camila, né? Camila Davi, que é a mais velha, que é professora de inglês. É. E ela se formou na FAAP também, né? Sim. Depois vem a Thalita Davi, que ela se formou na UNG em turismo. Maravilha. Depois Edson Alves Davi Filho, que é advogado, que se formou no Mackenzie. A Rapinha do Tacho e... Esse com a Regina. Depois com a Cristiane Nagentrani. Ah, tá. Eu fui casado com a Cristiane, que é sobrinha da Valdira Nagen, Sim, do Zequinha, que foi diretora do SESI, né? É. Eu tenho o Vinícius. Filha do grande chofer de praça. Nossa, também. famosíssimo. Famosíssimo. Como é que era o nome dele? Da Getúlio Vargas. Como é que era o nome dele mesmo? Era agora fugiu. Muito simpático, alegre. O pai da Valdir, e da tem Valdir, o Wilson também, o Din, né? É. Então, e com a Cristiane eu tive o Vinícius, né? O Vinícius tem 21 anos, ele tá no 3º ano de engenharia na UFSCar, lá em São Carlos. Ele mora em São Carlos, legal, inclusive. Ele passou na Universidade Federal, são meus Sempre filhos. passo por lá, quando vou lá para o interior, eu passo por lá. Eu casei, fui morar na Vila Galvão, sabe? Eu tinha comprado uma casinha ali perto das casas do André Luiz, né? Fui morar na Vila Galvão, fiquei lá um tempo, depois voltei para a Tranquilidade, né? Minha mãe ficou um pouco doente, né? E eu acabei vindo morar junto com ela uma época, né? Depois eu vim pro centro, né? Não, minto, fui para Gopoúva, na rua Braulio Guedes, no São Michel, edifício São Michel, né? Sim. E depois eu vim, faz 10 anos que eu estou agora... Bem no centrinho. No centro, lá do lado de onde você trabalhou ali, Puta, e que eu era amigo do seu Naim, né? O primeiro prédio... Grande homem. O primeiro prédio de Guarulhos. Eu posso contar, mas você me dá um tempo para me contar uma história? Fica à vontade. O senhor Naim Rachid falou, Edson, você acredita? Os meus amigos, né? O Mário Antonelli, o Heitor Maurício, né? Aquele pessoal das antigas, falou, Naim, você tem um terreno bem, por que você não faz um prédio? E na época o prefeito era o Mário Antonelli. Mário Antonelli. Puta, mas onde que nós vamos jogar a rede de esgoto, que não tinha esgoto, que até hoje ainda tem uma parte que não tem esgoto.